Graça com paz vos seja multiplicados no amor de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meu querido irmão, minha irmã, vamos abrir a poderosa palavra de Deus na carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 6, versos 1 a 11. Vamos ler juntos? Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça transborde? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como ainda viveremos nele? Ou vocês não sabem que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também vivamos uma nova vida. Se, pois, nos tornamos unidos na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na sua ressurreição, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo pecaminoso seja destruído, de modo que deixemos de ser escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que viveremos com Ele também. Vamos juntos? Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dentre os mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Todos, no que se refere à morte, morreu para o pecado de uma vez por todos. No que se refere à vida, vive para Deus. Aleluia, aleluia. Meus queridos irmãos, esse texto está dentro de um contexto em que o apóstolo vem desde o capítulo 3, e especialmente no capítulo 5, ele vem falando sobre o domínio do pecado sobre a raça humana. O pecado domina mente e coração de todos os homens. Todos os homens estão sujeitos ao pecado e, por causa do pecado, à morte. A morte está dominando sobre todos os homens, e morte tem uma perspectiva que o apóstolo Paulo faz despontar de uma maneira muito pesada para trazer ao coração dos homens que existem 3 tipos de morte. Tem a morte física, tem a morte espiritual e tem a morte eterna. A morte espiritual significa que todos os filhos de Adão já nasceram mortos espiritualmente. Por isso é que, especialmente nesse texto, ele fala que todos os homens estão mortos. Mas a morte espiritual acabou gerando no coração do homem a morte física. Lembra da bênção e da maldição que Deus deu para os homens lá no Éden? Capítulo 2 tem a bênção e no capítulo 3 tem a maldição. Agora todo homem vai morrer. E no capítulo 2, no versículo 17, a ordem é: porque se comerdes da árvore da ciência do bem e do mal, morrerás. E Adão morreu espiritualmente. Adão não podia mais conversar com Deus diariamente. Adão não tinha mais o privilégio de tratar todas as questões com Deus. A morte física aconteceu 600 anos depois. Mas a separação de Deus e do homem foi destinada com o pecado original. Assim nós somos, como descendentes de Adão, já nascemos com essa mancha sobre nós. Por isso o apóstolo Paulo termina o capítulo 5 dizendo que nós fomos justificados em Cristo Jesus.
que o sacrifício de Cristo Jesus foi definitivo para nos livrar de todo o peso e da morte do pecado. E isso devia de acentuar no coração do crente, daquele que recebe a Jesus como seu único e suficiente Salvador, a segurança de que o pecado não tem mais domínio sobre o homem. Mas foi preciso ele escrever o capítulo 6 para que as pessoas não ficassem, como ainda hoje surgem muitos adoradores de uma doutrina não bíblica, para dizer: agora que eu sou salvo em Cristo Jesus, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso ir aonde eu quiser, eu posso roubar, eu posso matar, eu posso me prostituir, eu posso, porque eu tudo posso, porque os meus pecados já foram perdoados. E eu quero dizer para você que o ensino bíblico não é esse. O ensino bíblico, desde o Gênesis até o Apocalipse, é que o homem que pecar, esse homem morrerá. E aqui o morrerá não é o sentido espiritual e nem é o sentido físico, é o sentido eterno. Nunca verá a face do Senhor. Esta doutrina que está em voga de novo nos arraiais hoje, chamados evangélicos, que diz: olha, eu posso fazer o que eu quiser, porque Jesus já morreu pelos meus pecados, contraria o ensino do próprio Senhor Jesus Cristo, que disse: pelo fruto se conhece a árvore. Vós que sois de Deus, deveis fazer as obras de Deus. Quem diz que é de Deus, mas faz as obras do pecado, no capítulo 5, o apóstolo Paulo chama de mentiroso. E o apóstolo João, lá no capítulo 1, na sua primeira carta, chama de novo de mentiroso. É preciso, então, foi indispensável e marcante que o apóstolo escrevesse esse capítulo 6, que vai nos exortar, que vai nos colocar no trilho. E ele já começa nos advertindo. E daí? Se no capítulo 5 ele termina dizendo que a graça é superabundante, a graça é muito maior do que o jugo do pecado. Ele começa perguntando: e daí? Haveremos nós de pecar porque a graça é muito grande? A resposta você encontra aí. Eu podia dizer assim: nem que a vaca tussa, né? Trazendo lá no meu interiorzão. Você já viu vaca tossir? É um dos raros animais que não tosse. Ela rumina, mas ela não tosse. O apóstolo responde dizendo: de maneira nenhuma, de jeito nenhum, não posso pecar, não posso ter prazer no pecado, porque eu fui alcançado pela graça. Bom, nós acabamos de entrar num ano novo, e a gente resolveu hoje trazer aos irmãos uma temática assim: uma nova vida para um novo ano. Eu quero viver esse ano de uma maneira diferente. Eu quero que 2026 seja um ano onde Jesus possa morar no meu coração intensamente. E não apenas no meu coração. Ele possa dominar a minha mente, a fim de que eu pense, fale e haja de maneira produtiva, abençoada e abençoadora. Eu quero ser uma bênção neste ano e não apenas receber as bênçãos. Eu quero que as bênçãos que Deus derramar sobre a minha cabeça sejam bênçãos para eu dividir e que eu possa dividir com todas as pessoas. Para isso, eu preciso guardar bem dentro do meu coração: Jesus veio perdoar os meus pecados. Jesus veio para morrer no meu lugar, no lugar do pecador Paulo,
Jesus veio para romper com as estruturas religiosas e fazer morada no meu coração sem sacrifícios. E isto deve me trazer à memória que quem acusa, quem aponta o dedo, não procede do Senhor. Ao lermos a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse, o que vamos encontrar é um acusador. Ele está sempre com o dedo em riste. E o seu nome é o mesmo nome daquele que prometeu dar riqueza para as pessoas. É o mesmo personagem. Ele tentou seduzir ao próprio Senhor Jesus, dizendo: olha os reinos da terra, tudo isso eu te dou, se você dobrar o joelho e me adorar. Depois, ele olhou para Jesus e disse: mande as pedras transformarem em pães, come, se alimenta, viva bem, pois isso tudo é para você. E depois ele disse: você pode até tentar o mal contra a sua vida, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a seu respeito. Quer ficar rico? Vem comigo. Esse personagem não é Jesus. Pode ler a Bíblia, em lugar nenhum você vai encontrar uma promessa que quem me segue ficará rico. Lamento dizer isso para você. Se você pensou que virar crente é ficar rico, eu preciso dizer para você que a bênção de Deus, ela pode te conduzir por caminhos seguros até para você ser próspero. E com certeza é assim. Mas riqueza da noite para o dia, quem prometeu não foi Jesus, não foi a Bíblia, não foi o ensino da Bíblia, foi Satanás. Ele faz assim, para seduzir, para amarrar, para prender e te levar para o inferno no final. Aqui, neste capítulo que começa dizendo, e eu quero pensar com você assim: uma nova vida para um novo ano, precisamos começar da maneira mais trágica. A maneira mais trágica é lembrar da morte. E o apóstolo fala aqui de morte pelo menos 12 vezes nesse pequeno texto. Se nós fôssemos procurar outras informações, outras palavras, que na verdade podiam ter sido traduzidas por morte, seriam 17 vezes, num texto de 11 versículos. Mas por que essa ênfase tão interessante, tão dura, tão marcante, que o apóstolo Paulo traz ao nosso coração? Para lembrar aos crentes que nós morremos quando recebemos a Cristo como nosso Salvador, morremos para o jugo do pecado. A morte para o pecado precisa tomar o coração do homem, assim como a morte roubou a vida lá no Éden do coração do homem. Quando o homem encontra Jesus, ele precisa morrer para o pecado para viver para Deus. Se lá no Éden a morte trouxe consequências danosas, agora quem recebe a Cristo recebe a segurança da vida eterna, recebe a bênção de Deus, recebe a companhia de Jesus, recebe as alegrias de andar em retidão e justificado diante do Senhor. Por isso o apóstolo Paulo frisa nos versículos 1, 2, 3 e 4 para dizer: morremos com Cristo. A morte de Jesus Cristo, embora tenha sido física, dolorosa, marcante e cruel demais, ela é simbólica, ela deve trazer ao nosso coração que Cristo morreu no meu lugar. Aquela morte, quem merecia? Era eu, eram os meus pecados, eram as marcas da minha vida ruim sem Cristo. Quem merecia aquele juízo, aquele julgo, aquela morte, aquela crucificação, aquela sepultura, era eu e você.
Por isso, o apóstolo traz ao coração do crente esta segurança. Na lei, lá no Antigo Testamento, o pecado dominava, escravizava, tanto que era necessário fazer sacrifício todos os anos. Todos os anos um cordeirinho inocente tinha que ser levado até a presença do sacerdote pelo pecador para ser sacrificado. Mas Jesus Cristo veio para morrer uma única vez pelos nossos pecados. Aí o versículo 10, quem vai nos informar isso se você não fechou sua Bíblia. Jesus Cristo veio para morrer uma única vez, que não se repete o sacrifício de Jesus. E aqui é um aviso para o crente. Se você é um crente e vive em pecado, duas coisas possivelmente estão acontecendo. Ou você se enganou e não é crente, o seu coração está enganado e você precisa se converter urgente, senão você vai para o inferno. Ou você precisa ser disciplinado por Deus. Porque quando disciplinado por Deus, Ele nos corrige, Ele nos orienta, porque aquele que recebe a Cristo como seu Salvador deve abominar o pecado como Deus abomina o pecado. Prostituição, roubo, mentira, falácia, perseguição, malícia, maldade. Aquele que fala mal do vizinho, que briga e que bate no mais fraco, que humilha o inferior, precisa entender que Deus mandou o seu Filho para vir ao mundo para morrer pelos nossos pecados e produzir em nós algo novo. O velho homem tem que morrer e tem que ser crucificado com Cristo e tem que ser sepultado com Cristo. Se não for, você está se enganando e você precisa mudar de atitude, precisa de uma conversão. Quando Cristo toma conta da vida de uma pessoa, todas as influências do pecado, das potestades do mal que dominavam sobre esse homem foram retiradas. Porque não pode ficar no corpo só dois espíritos, o do maligno e o de Cristo. O apóstolo Pedro, tratando desse assunto, diz que nós somos guardados pelo Espírito de Cristo que agora habita em nós. Então o homem de Deus não vive na prática do pecado. E no capítulo 3 da primeira carta de João, é de novo o apóstolo João ratificando essa doutrina. Aquele que é nascido de Deus não tem prazer no pecado e por isso não vive pecando. O apóstolo Paulo diz que esse não viver significa morrer. E para dar uma ideia simbólica, ele diz que quando somos batizados, quando a água invade a nossa cabeça, ou todo o nosso corpo, ou apenas o nosso pé, ou apenas um chuvisco sobre nós, a água do batismo deve simbolizar para nós e para aqueles que nos veem, que nós declaramos que o pecado morreu para nós. Nós não temos mais prazer em fazer aquelas coisas que aborrecem a Deus. Esse versículo 1 eu acho fantástico. Pode pegar na Bíblia, na Ara que você tem aí no banco, abre e dá uma olhadazinha nele. Diz assim: continuaremos pecado para que a graça seja maior sobre nós? Nós que fomos salvos, vamos continuar pecando aqui e ali, de vez em quando dando um pulinho no quintal do vizinho, de vez em quando falando uma mentirinha, de vez em quando pegando uma cola lá na escola, de vez em quando, eita Jesus, não é, Priscila? Pegando uma colazinha lá na escola, né? Dá trabalho isso? Ô Senhor Jesus. Paulo revela nesse versículo que o cristão que permanece no pecado nega a sua
própria identidade em Cristo. Ele diz assim: permaneceremos no pecado? Qual é a resposta que tem aí, irmão? De maneira nenhuma. De modo nenhum. Isso pode ser um choque, e deve ser um choque para a existência de todos os homens. Pecado, nunca mais. Tristeza, vou jogar você fora, devagarzinho. Eu vou me sentir livre de tudo isso. Quando batizados em o nome de Jesus, somos selados com a graça de Jesus, dizendo: eu morri para o pecado, para viver para Cristo. A morte de Jesus agora domina sobre o meu coração. No versículo 12, que nós não lemos, o apóstolo diz assim: não reine o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que vocês voltem a obedecer às paixões carnais. Você já morreu? Simples, irmão. Você já morreu? Eu já morri. E eu posso dizer para você aqui que eu já morri. Porque quando eu recebi a Jesus como meu Salvador, eu morri para o pecado. E você precisa ter essa confiança plena. Você já morreu para o pecado, tem que morrer. Porque quem não morre para o pecado não ressuscita para a vida. Tem que morrer, esta é uma atitude dinâmica da existência. Quem não morre não ressuscita, e essa ressuscitação já está destinada aos filhos de Deus, aos eleitos, aos predestinados. Ela está destinada a mim e a você, para que recebamos essa graça. Mas isso só é possível se tomarmos atitude ao receber Jesus Cristo, declarar para o meu coração, para a minha mente: eu morri. E quando, pastor, eu lembro daquele pecado que me dava prazer, o que eu faço? Eu digo: danado, eu já morri para você. E quando aquele pecado assedia e me cerca por todos os lados, eu digo: em nome de Jesus, eu já morri para você. E quando o pecado é tão gostoso, pastor, é tão gostoso, tem um sabor tão agradável, tem um odor tão extraordinário, que eu acostumei com esse negócio. O que eu digo para ele, pastor? Arreda, Satanás, que o Senhor te repreenda, porque eu já morri para você e agora eu vivo para Deus. A nossa verdadeira identidade não está mais no jugo do pecado e da morte. No capítulo 5, versículo 1, ele diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos... Mas eu só tenho paz com Deus se eu já fui justificado, se eu já morri em Cristo. Se eu não morri, eu não fui justificado. Então, todos os meus desejos, ele vai dizer isso na carta aos Gálatas, todos os meus desejos, lá no capítulo 2 e também no capítulo 5, todos os meus desejos maus, eu tenho que declarar para eles que eu morri, e eles vão me assediar. O apóstolo aqui, na carta aos Romanos, no capítulo 7, ele diz que os desejos do meu corpo são tão intensos, que o mal que eu não quero fazer, quando eu vejo, eu não quero fazer. E o bem que eu quero fazer, eu luto por ele. Mas por vezes eu não consigo. Mas eu preciso continuar lutando e dizendo: pecado para você, eu já morri. Estamos mortos para o pecado. O apóstolo Pedro, na sua carta, no capítulo 2, primeira carta, versículo 24, diz assim: Jesus, carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, levou-os para que nós, mortos para os nossos pecados, vivamos para a justiça. Por causa das suas feridas,
fomos sarados. Aleluia. Eu morri com Cristo. Agora, o que me espera? E aí vem a nossa segundo argumento, que diz: eu já morri com Cristo. Quem morreu com Cristo, Cristo ficou morto? Cristo ficou no sepulcro? O que aconteceu com Cristo? Ressuscitou. Aqui o versículo 4 vai dizer que aqueles que morreram com Cristo também ressuscitaram com Cristo. Aleluia! Eu ressuscitei com Cristo. É isso que o apóstolo mesmo, Paulo, escrevendo na carta aos Efésios, no capítulo 2, ele diz que nós agora fomos ressuscitados em Cristo Jesus. Quem aqui já participou da primeira ressurreição? Eu ainda não participei da ressurreição definitiva, mas eu já não estou morto espiritualmente, eu estou vivo espiritualmente, porque Jesus Cristo pagou o preço do meu pecado e Jesus ressuscitou. Porque Jesus ressuscitou, eu também já ressuscitei com Ele, é o que está aqui, no versículo 4. O velho homem foi crucificado, o novo homem nasceu. O novo homem nasce com novidade de vida. Então, meus queridos e amados irmãos, uma nova vida para um novo ano. 2026 espera ver homens ressuscitados, mulheres ressuscitadas, mulheres vivos para Deus, com uma vida nova, com disposições novas, com gozo no coração para distribuir, para levar as novidades, para abençoar, para corrigir, para ensinar as pessoas a andar em retidão, em paz, em alegria, em harmonia com o Senhor. Uma nova vida para um novo ano nos foi dada por Cristo Jesus. A identificação do cristão com Cristo implica na sua ressurreição. Uma vez tendo morrido, fomos ressuscitados com Cristo, devemos viver como Cristo. Na carta aos Filipenses, o apóstolo diz que o viver que agora tenho, não mais vivo eu, é Cristo que vive em mim. E se Cristo vive em mim, eu tenho uma nova vida. E esta nova vida não são méritos meus, mas foi a ressurreição de Jesus que trouxe ao meu coração. Os versículos 6 e 7 vão nos mostrar que pela ressurreição de Cristo nós fomos libertados, justificados de todo pecado, de todo erro e de todo mal. E diz assim: pois sabemos que o velho homem foi crucificado com Cristo, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais somos escravos do pecado. Cristãos, devemos saber que morremos para o pecado, mas que somos vivificados em Cristo. Não basta saber que nós morremos, é preciso saber que nós agora estamos vivos. Eu estou vivo, a morte já não domina mais sobre mim. Nenhum império do pecado pode contra mim. Lá no capítulo 5 da primeira carta de João, ele diz que nem o diabo pode tocar mais em mim e em você, porque nós somos filhos de Deus, comprados pelo sangue de seu Filho. É assim que nos aproximamos deste novo ano, cheios de disposições para viver na alegria, no gozo da presença do Senhor. E porque o Espírito do Senhor habita em nós, precisamos levar novidades por onde quer que passarmos. Noutro tempo, nós andávamos conforme os desejos do nosso coração, fazendo o que era mal, mas agora que ressuscitamos em Cristo, não somos mais assim. Pode o nascido de Deus mentir? Pode, irmão?
Pode um nascido de Deus se tornar um prostituto? Pode o nascido de Deus viver brigando com marido e mulher? Pode um nascido de Deus ficar respondendo a pai e mãe? Pode um nascido de Deus mentir para as outras pessoas? Pode um nascido de Deus ser um mal pagador? Emanuel já respondeu ali, ó. Não. Está ativo o moço ali, ó. O nosso coração foi crucificado com Cristo. A nossa mente foi alimentada com a ressurreição de Cristo. Tanto é verdade que a pessoa que foi possuída por Satanás no passado, hoje ela é possuída pelo Espírito de Cristo Jesus que habita em nós. Ou não sabeis que o Espírito Santo de Deus geme dentro de vós, com gemidos inexprimíveis, querendo de nós santidade e renovação de vida? Deus odeia o pecado, então o crente deve odiar o pecado. Tiago, o irmão do Senhor, ao escrever a sua carta, aí no finalzinho da Bíblia, ele diz assim: resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Mas ele também diz: fugir da aparência do mal. Tem aquele cheiro que te lembra pecado? Vai embora, sai de perto. Tem aquela fisionomia que te atrai? Foge dele, vai para longe. Para isso, tanto para fugir do pecado, quanto para resistir ao diabo, a chamada é a mesma: achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Eu estava rabuscando lá pela internet e achei um chamado Mito da Caverna. Não sei quantos já viram isso. Está lá no livro de Platão. Olha, isso é velho, hein? A República 4. A República de Platão diz que num reino, algumas pessoas, desde muito crianças, foram criadas dentro de uma caverna. E elas só podiam olhar para a parede. E tinha um fogo que era mantido atrás. E tinha um corredor do lado, como se fosse uma parede um pouco mais alta que aqui as janelas. Mas as pessoas não podiam olhar o que acontecia do outro lado. O que elas olhavam é para a parede. Então, quando passava uma luz mais perto aqui, projetava a sombra dessa pessoa mesmo que está aqui em pé, na parede. E se ele levantasse a mão, parecia uma garra, né, aqui na parede. E as pessoas se acostumaram e ficavam com medo de sair daquela caverna, porque a única coisa que eles conheciam era aquilo ali, e as pessoas diziam umas às outras: não podemos sair, porque lá fora é muito ruim. Não sei o que existe lá fora. E no sofrimento, até que um deles conseguiu soltar as correntes e fugir. Simplificando. Ele correu e chega do lado de fora e dá de cara com a luz. É linda a luz. Mas ele, que não tinha costume de olhar para a luz, ficou praticamente cego por um bom tempo. E por ficar cego por algum tempo, ele pensou em voltar para dentro da caverna. Deu uns passos para voltar para dentro da caverna. Mas ele disse: não, foi muito difícil chegar até aqui, eu vou ficar aqui. E deu um tempo. Com o passar do tempo, ele começou a contemplar que passou o dia e chegou a noite, e as estrelas eram lindas. E ele olhou as matas, e ele andou um pouquinho mais, e ele viu os rios.
E enebriado, ele disse: eu preciso voltar lá na caverna e contar para aquelas pessoas que estão lá na sombra da perdição, na sombra, na escuridão, o que tem do lado de fora. Mas o medo ficou: e se eles não acreditarem em mim e eu for apanhado de novo? E se eu for amarrado lá de novo? No mito da caverna, se repete na carreira cristã dia após dia. Pessoas que foram libertadas do pecado, que têm medo de contar para os outros que foram libertados, com medo de serem acorrentados novamente, com medo de dizer àqueles que lá estão que existe um mundo melhor do lado de fora. Ou pessoas que fugiram da caverna, mas que vivem voltando para dentro da caverna um dia atrás do outro. De que lado você está, irmão? O ano novo cobra de nós uma vida nova. Precisamos olhar para frente, pois homens estão vivendo ao nosso lado, caminhando para a escuridão ou presos nas amarras do pecado, de jeito que não vêem saída, não vêem alternativa. Quem há de contar-lhes as novidades? Quem há de contar-lhes que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados? Quem vai contar a essas pessoas do amor que Deus tem pelos perdidos, por aqueles que ainda estão lá dentro da caverna? Você já morreu? Precisa morrer. Quem não morreu, precisa morrer. Porque o pecado é triste. E eles, aqui no capítulo 6, versículo 23, ele vai dizer que o salário do pecado é a morte. Quando tudo terminar na vida e chegar a hora de você receber a sua recompensa, o que o pecado vai te dar é te arrastar para dentro do lago de enxofre que arde eternamente. Esse é o salário do pecado. O salário não é aquilo que a gente recebe depois que termina o trabalho? Pois é. Mas a Bíblia diz que o que Deus planejou para mim e para você é uma nova vida de ressurreição em Cristo Jesus, nosso Senhor, para vivermos com Ele e para Ele. Se você já morreu, não fique morto, porque se você ficar morto, o pecado volta, e o diabo faz coisas piores com a sua vida. Mas se você já morreu, você precisa saber: Jesus Cristo ressuscitou, subiu ao céu. E no livro do Apocalipse, no capítulo 3, versículo 20, ele diz assim, no capítulo 2 e no capítulo 3, ele vai dizer assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E no capítulo 3, 20, ele diz assim: eis que eu ainda estou na porta e bato. Se você tem um restinho de vida aí para ouvir e abrir a porta, eu tiro a morte da sua casa, eu boto a vida no seu coração, eu entro na sua vida, mas um dia você vai entrar na minha casa e vai morar comigo para sempre. Que bênção é essa? Morri com Cristo, ressuscitei com Cristo, estou aguardando o dia da vinda do meu Rei. Na vinda do meu Rei, eu vou morar com Ele, porque sabemos que, tendo sido ressuscitado com Cristo, a morte não tem mais domínio sobre a minha vida, nem sobre a sua. Deus te abençoe. Uma semana feliz com Jesus. Creia em Cristo, receba Ele hoje. Morra com Cristo, para viver com Cristo hoje e por toda a eternidade.